Marcos 10, verso 21 e 22, a palavra de Deus diz assim, ó: e Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Só para prestar um esclarecimento aqui é um diálogo de Jesus com o jovem rico. Quando diz assim, ó: só uma coisa falta a você, jovem rico. Vai e venda tudo que você tem, dê o seu dinheiro, jovem rico, aos pobres, e você, jovem, terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Ele, o jovem rico, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Vamos orar só mais uma vez para que Deus fale conosco nessa noite. Pai querido, Deus amado, eis aqui a leitura da Tua palavra, Senhor. Está colocado aqui, Pai, o Teu Evangelho, Pai. Está aberta aqui a Tua Bíblia, Pai. Está nesse momento, Pai, sob o Teu controle, Pai, desse culto nessa noite, Senhor, na ministração da Tua palavra, Pai. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha, Pai, sondar os nossos corações, Pai. Venha, Senhor, abrir os nossos ouvidos, Pai. Nós desde já repreendemos todo espírito contrário e ladrão da palavra, Pai. Porque, Deus, nós viemos até a Tua casa porque ansiamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ser ministrados, Pai, por aquilo que o Teu Espírito Santo tem a falar conosco, Deus. Então, Pai querido, Deus amado, fala conosco dessa noite de maneira sobrenatural e nos alimenta para louvor da Tua glória. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Se você que crê, diga amém. Queridos, essa palavra aqui que está aberta diante de nós, nessa noite ela quer falar conosco de uma maneira um pouco diferenciada. E quem já teve a oportunidade, de repente, de estar aqui presente na casa de Deus, quando eu prego da palavra, já sabe mais ou menos a temática, o jeito que a palavra é conduzida. Porém, nessa noite, Deus quer falar conosco no nosso profundo, de uma maneira diferente. E Ele quer trazer uma comunhão nossa maior para com Ele. Deus quer falar conosco de maneira diferente. Deus quer mexer na nossa estrutura. Deus quer fazer algo de diferente, mas para tal precisamos entender o que o bendito Deus quer falar conosco. Então eu queria pedir para você nessa noite que você preste atenção naquilo que Deus tem a falar com você, naquilo que Deus tem a trabalhar dentro de você, naquilo que o Espírito Santo de Deus quer mexer na sua estrutura e fazer com que você saia daqui diferente da maneira que você entrou, para que você possa fazer a diferença no lugar onde você está. E não apenas ter aqui nesse momento uma palavra de vitória, uma massagem de ego. Não, nessa noite Deus quer fazer algo diferente conosco. Deus quer nos transformar na nossa estrutura. Deus quer falar conosco, com o nosso espírito, com a nossa alma, e fazer com que nós venhamos a ser pessoas melhores. E para tal nós precisamos ter um momento de atenção, nós precisamos ter a nossa atenção voltada para a palavra de Deus, e desde já é bom nós prestarmos um esclarecimento. Por quê? Porque por vezes esse texto, ele é pregado e é explanado de uma maneira como se ele fosse uma parábola, mas não. Você pode ler junto comigo que isso foi um fato que aconteceu, foi uma coisa que verdadeiramente aconteceu naquele momento. Parábola, por vezes, incita a discussão se Jesus Cristo estava contando uma história que havia acontecido ou se era uma história que ele, de repente, inventava da mente dele para trazer um ensinamento. Mas esse texto não. Esse texto foi um fato que aconteceu. Jesus Cristo realmente teve um encontro, teve ali um diálogo face a face com um jovem rico. Então, que nós possamos saber que isso aqui foi um fato que realmente aconteceu. Que não é uma parábola, não existe uma parábola do jovem rico, existe um fato que aconteceu. Existe um fato, que fato é esse? Que certo dia um jovem estava parado na cidade dele. E certo dia um jovem estava à beira do caminho, olhando para a estrada, e viu ao longe vindo um homem. Viu ao longe vindo uma pessoa andando, e pela vestimenta, pelo modo de se comportar, aquele velho, ou melhor, aquele jovem rico, pôde ver no horizonte que vinha andando ali uma pessoa que era doutor na palavra de Deus. Porque, afinal de contas, nos conta a tradição, nos conta a história que o rabi, aquela pessoa que era mestrada, que tinha ali um certo conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, tinha sua vestimenta feita de maneira diferenciada. Então, ao você ter um contato com a pessoa que vinha andando, você já sabia, bom, ali já vem
um mestre da palavra. Assim como a pessoa, quando era rica, naquela época ela tinha uma vestimenta que era um pouco diferenciada, ela tinha uma vestimenta que era composta de uma coloração, como por exemplo o azul. O azul naquela época era muito difícil de ser adquirido, porque a maneira para você fazer o azul através da tinturaria exigia uma dedicação maior. Isso não mudou muito para os dias de hoje. Afinal de contas, quando nós vemos uma pessoa com aquele negocinho na cabeça aqui, o quepá, nós sabemos que ela é judeu. Nós sabemos que quando o cara usa aquela gola clerical aqui, ele é um padre. Pode ser também um pastor da Nova Vida, mas geralmente é um padre. Assim como quando nós vemos uma pessoa usando um cocar, ela é um índio. E entenda que esse jovem rico, vendo um homem vindo no caminho dele, ele fala, olha, ali vem um rabi, ali vem um mestre na palavra, ali vem uma pessoa que manuseia, que sabe ali manusear a palavra do nosso Deus de maneira diferenciada. E aí, aqui já chega para nós um ensinamento diferenciado, já chega algo que nós temos que crer no nosso coração, porque assim como aquele jovem viu a Jesus Cristo vindo andando com a sua vestimenta diferente, aquele homem que nós chamamos de Jesus Cristo viu também o jovem vestido de maneira diferente. Ou seja, os usos e costumes, eles transcendem as épocas, porque afinal de contas, hoje em dia, quem tem um pouquinho mais de dinheiro se veste um pouquinho melhor. E essa linguagem, ela existe até hoje. E quando a pessoa é crente, quando essa pessoa ela é serva de Jesus Cristo, eu quero crer que as pessoas conseguem notar algo diferente. E eu posso ouvir um amém por conta disso? Assim como de repente aquele jovem rico viu que vinha ali andando um rabi na presença dele, que nós possamos também ser a diferença no lugar onde nós estamos, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso jeito de agir, que no lugar onde de repente as pessoas roubam, nós não venhamos a roubar, de repente no lugar onde as pessoas falam uma linguagem um pouco diferenciada, que nós não venhamos a usar aquele linguajar chulo também, que nós possamos nos vestir de maneira diferente, enquanto de repente as pessoas elas estão ali usufruindo e colocando em práticas decotes, coisas assim, que nós possamos sempre estar conservando o nosso corpo e que as pessoas possam olhar para cada um de nós aqui, para que as pessoas possam olhar para você, para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, e assim como aquele jovem reconheceu que vinha o mestre da palavra, que as pessoas ao olhar para você possam olhar assim, olha, ali vem uma pessoa diferente, ali vem uma pessoa que serve a um Deus, ali tem uma pessoa que tem uma unção especial, ainda que a pessoa de repente não reconheça, ao bater os olhos, ela possa olhar e falar assim, olha, você tem um brilho diferente no seu olhar, essa palavra que você falou bateu diferente no meu coração e trouxe um conforto, que você possa ser como esse homem que nós chamamos de Jesus Cristo de Nazaré, que por onde passava fazia diferença, que você possa ser um diferencial onde você está estabelecido, através do seu comportamento, através da sua maneira e através da unção que Deus colocou na sua vida. Você nessa noite, você vê o melhor lugar onde você poderia estar, você vê até a casa do seu pai, que é o lugar onde ele libera sobre a sua vida a bênção, ele libera unção, onde ele te liberta da maldição, e é onde você sai e vai lá para fora e pode fazer a diferença. É aqui que Deus faz a diferença na sua vida, para que você possa fazer a diferença lá fora, que você possa ser um diferencial no local onde você está estabelecido, pelo seu comportamento, pelo seu modo de agir, e que as pessoas falem assim, olha, eu não entendo muito bem o que está acontecendo, mas eu vejo que em você tem algo diferente. Eu não sei quantos aqui querem essa unção da parte do Pai, eu não sei quantos aqui querem fazer a diferença no lugar onde você está, mas você só vai conseguir alcançar isso através da intimidade com teu Deus. Mas eu tenho essa intimidade como? Através da sua oração e através da sua adoração. Então, por favor, levante as suas mãos aos céus e adore esse Deus, porque Ele pode fazer a diferença na sua vida hoje. Mas entenda o seguinte, esse jovem, ele estava olhando e falou assim, olha, eu creio que ali vem vindo um rabi, porque eu estou vendo que ele vem vindo. Ou seja, aquele jovem naquela época, ele entendia como funcionava a metodologia do judaísmo. Como assim, você me pergunta? A linguagem que eu te expliquei anteriormente, acerca da vestimenta, acerca do comportamento, acerca daquilo que a pessoa aparentava ser a partir daquilo que ela exteriorizava. Então,
aquele jovem, no seu caminho, viu que ao longe vinha Jesus Cristo. Apesar de não saber o nome ainda daquele mestre da palavra que vinha. Ele olhou e falou: olha, ali vem um mestre da palavra. Eu conheço mestres da palavra. Eu conheço o comportamento que um rabi tem. Eu conheço como ele pode se comportar, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E aí aquele jovem fica olhando para Jesus Cristo, vindo pelo caminho. Jesus Cristo então vem, para naquele determinado local, e as crianças começam a se aglomerar em volta de Cristo. As crianças começam a vir ao encontro de Jesus Cristo. E entenda que aquele jovem rico, como eu te disse, ele sabia dos usos e costumes do mestre da palavra. Eu disse isso, sim ou não? Vou dar mais uma chance para você responder. Eu disse isso, sim ou não? Sim. E assim como aquele jovem rico sabia como era o comportamento de um rabi, de um mestre da palavra, os discípulos de Cristo também sabiam como deveria ser o comportamento. E quando Jesus Cristo chega, você pode ler depois no verso 13 desse mesmo capítulo, as crianças se aproximam de Jesus Cristo e começam a fazer aquela arruaça. Porque, afinal de contas, quando a criança chega em determinado local, ela não está muito ligada em usos e costumes e o que deve ser feito. Quem tem criança pequena em casa sabe do que eu estou falando. Criança pequena, quando chega, a primeira coisa que a gente faz é pegar tudo que está embaixo e colocar para cima, porque senão aquele abençoado ele chega e começa a derrubar tudo, começa a mexer onde não deve, começa o que está embaixo jogar para cima, o que está em cima jogar para baixo. E essas crianças, quando correm ao encontro de Jesus Cristo, os discípulos de Cristo falaram: aqui não, pera um pouco, não precisa fazer isso, respeita o mestre, não encoste nele. Mas Jesus Cristo falou: pera aí, deixem que os pequeninos se aproximem de mim. Ué, os apóstolos, os discípulos olham para aquela situação e falam: ué, como essas crianças vão se aproximar de um mestre? O jovem que está olhando aquilo tudo acontecendo fala: ué, eu nunca vi um mestre da palavra fazer isso. Eu nunca vi, as crianças estão se aproximando dele, estão abraçando, estão puxando a barra da calça, estão bagunçando o cabelo, estão subindo pelos ombros, estão sujando a roupa dele, estão fazendo coisas que eu nunca vi um mestre da palavra fazer. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Entenda que aquele jovem, ele entendia muito daquilo que haviam ensinado para ele, mas ele não entendia o amor de Cristo. Aquele jovem, ele entendia muito o que estava acontecendo, mas ele não entendia nada de amor. Ele não entendia como as coisas funcionavam. E entenda que naquele momento, quando o jovem olha, ele fala: olha, existe algo acontecendo ali de diferente. As crianças estão adorando a Jesus Cristo de maneira diferente. Eu nunca vi um mestre aceitar esse tipo de adoração. Eu nunca vi um mestre fazendo esse tipo de festa com crianças. Eu nunca vi. E queridos e queridas, Jesus Cristo, ele é mestre de fazer isso conosco. Nós por vezes nunca vimos. Olha, eu nunca vi Jesus Cristo fazendo isso, mas ele contraria as estatísticas. Ele faz o que é o impossível. Ele começa a fazer coisas que nós imaginamos que ele jamais iria entrar. Ele começa a operar com pessoas que nós jamais imaginamos que ele pudesse fazer algo. E a gente fala: meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Olha, você pode até entender muito do que falaram para Deus, de Deus para você, mas você jamais vai entender aquilo que Deus pode fazer por você, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é capaz de quebrar protocolos, ele é capaz de subverter a ordem, ele é capaz de fazer aquilo que nós imaginamos que ele não pode fazer, para que ele possa te abençoar. Porque entenda, existia um plano que estava transcorrendo ali na vida daquele jovem. E que plano era esse? Quando Jesus cruzou no caminho dele, ele queria ensinar algo para aquele jovem. Olha, você entende muito daquilo que você vê, mas você não entende do amor que eu posso dar na sua vida. Você de repente entrou aqui nessa casa, conhecendo ao Deus que falou, conhecendo um Deus que falaram para você, mas você não conhece a Jesus Cristo, que pode espalhar o amor diferenciado na sua vida, a partir do momento que você desprende uma adoração para Ele de maneira diferenciada. De repente você está amarrado a protocolos, como os discípulos que falaram: não, as crianças não podem se aproximar, mas Jesus Cristo falou: eu quero receber essa adoração dessas crianças. De repente você está amarrado a protocolos quando vai adorar a Deus, mas Deus nessa noite falou: eu quero receber essa adoração que você tem, essa adoração diferente, essa adoração que dizem que você não pode fazer. Você pode se aproximar de mim, você pode me abraçar, você pode, eu não sei qual foi a disposição do seu coração a adentrar na casa nessa noite, a adentrar
a casa do Pai, mas que você possa adorar o seu Deus em espírito e em verdade, porque Deus fala para você, assim como falou para aquelas crianças: deixa que ele me adore, e você pode me adorar. Deixa ele se aproxime, e você pode se aproximar. Eu não sei quem foi que tentou calar os seus lábios. De repente, quem tentou calar a sua adoração foram os discípulos que andavam com Jesus Cristo. Mas aquele que é maior do que os seus discípulos, que é o próprio Cristo, falou: eu quero receber essa adoração nessa noite. E nesse momento, se você puder entregar a sua adoração para esse Cristo, se você puder glorificar o nome dele, se você puder bendizer o nome dele, se você puder falar o quanto ele é bom para você, você pode entregar a sua adoração natural na presença desse Pai. De repente alguém falou: olha, esse tipo de adoração Deus não recebe, mas Jesus Cristo está falando: é essa adoração que eu recebo. Deixe que ele se aproxime de mim, para que eu possa mostrar o quão diferente eu sou na presença. Existe um Deus que recebe, aplaude esse Deus. Porque entenda que quando o jovem se depara com aquela adoração, com as crianças se aproximando, o jovem não entende. Quando os discípulos veem as crianças se aproximando, os discípulos não querem deixar. E quando ele fala: olha, deixa que as crianças se aproximem, os discípulos não entendem. O jovem não entende, os discípulos não entendem. Afinal de contas, o jovem conhece dos protocolos, mas ele não conhece do amor de Cristo. O jovem, ele entende daquilo que falaram para ele, mas ele ainda não teve uma experiência particular com Cristo. E o jovem, ao ver aquilo acontecendo, ele fala: meu Deus do céu, eu já vi muitos mestres, mas igual a esse mestre eu nunca vi. Olha, eu já vi muitas pessoas que são mestres na palavra, mas igual a esse homem que eu estou vendo agora eu nunca vi. Eu já vi muitas coisas acontecerem, mas igual a esse homem que eu estou vendo aqui à distância, eu nunca vi um mestre se aproximar das crianças dessa maneira. E entenda que existia algo. O jovem achou que estava vendo Jesus Cristo, mas na verdade foi Jesus Cristo que resolveu cruzar o caminho dele e mostrar a diferença. Na verdade, você veio até a casa do teu pai nessa noite achando que você estava buscando a Jesus Cristo, mas na verdade Jesus Cristo que resolveu cruzar o seu caminho nessa noite para te demonstrar o que ele pode fazer a diferença a partir da sua adoração. De repente você conhece muito de Deus, de repente você já ouviu falar muito de Deus, mas nessa noite Jesus Cristo resolveu cruzar o seu caminho. Você acha que você cruzou a Jesus Cristo, mas foi Jesus Cristo que cruzou o seu caminho, te trazendo essa noite na casa dele. Você nem viria, mas você veio. E por que você veio? Porque Deus quer falar contigo nessa noite de maneira diferente de como você o conheceu até agora. Não foi você que veio até aqui, foi Jesus Cristo que resolveu cruzar o seu caminho hoje e te mostrar como ele opera de maneira diferente. Então, aplauda a Deus. E o jovem, ele viu aquele acontecido e falou: meu Deus, eu quero conversar com aquele homem, porque eu conheço mestre, mas igual a esse eu nunca vi. E aí então, o jovem corre na direção de Cristo e se ajoelha na frente dele. Entenda que ele viu a adoração das crianças para com Cristo, e ele falou: olha, o jeito que eu sei adorar é me ajoelhando, porque foi assim que eu aprendi. Então ele corre na direção de Cristo e começa a adorar e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como que eu farei para entrar nos reinos dos céus? E aí, querido, nos cabe um questionamento nessa noite que o Espírito Santo de Deus quer fazer para mim e para você. Eu disse para você que esse jovem, ele era conhecedor. Sim ou não? Eu falei para você que o mestre, ele já sabia das coisas, vamos colocar assim. O jovem, ele sabia como era o procedimento. Mas entenda que esse jovem, ele tinha uma dúvida no coração dele. Ele não sabia se ia entrar no céu. Esse jovem, apesar de ser um praticante da religião, ele não tinha certeza da salvação dele. E por vezes, amados, e aqui não é uma palavra de confronto, é apenas uma situação que acontece no nosso meio. Por vezes nós estamos na igreja. Por vezes nós somos praticantes na igreja. Por vezes nós estamos inseridos na igreja. Por vezes nós estamos fazendo a igreja, mas nós não temos certeza da nossa salvação.
Por vezes, quando alguém te pergunta de maneira enérgica, olha, você vai para o céu? Você fala, se Deus quiser. Se Deus assim permitir. Ai, se eu pudesse. Não, não queria. Entenda bem, pergunta para esse irmão aí que está do seu lado, você tem certeza da sua salvação? Tem gente que ficou Seu irmão já te perguntou, então responde, não, eu sou salvo. Fala para ele, não, eu vou morar no céu. Não, eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Querido, que nós possamos ter certeza daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Que nós possamos ter certeza que no dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, existiu algo que foi ligado no céu a nosso respeito de maneira sobrenatural, que eu posso tentar explicar aqui, mas é um mistério tão grande que só no grande dia nós saberemos. Porém, eu quero que você tenha certeza que você é uma pessoa salva. Amém? E entenda que esse jovem ele chega e pergunta para Cristo assim, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem ele chega na presença de Deus, se ajoelha na frente dele e o adora. Esse jovem chega na presença de Deus e coloca a adoração dele através do dobrar de joelhos para Jesus Cristo e faz uma pergunta para ele. E entenda que Jesus Cristo responde para ele da seguinte maneira, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Existem certos momentos que aqui, se eu posso parafrasear, alguém chega para você e fala assim, rapaz, você hoje, nota 10 para você pelo que você fez. Nota 1000 por aquilo que você é. Hoje você, mas queridos, entenda bem, toda a honra e toda a glória há de sempre de ser dada ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tudo aquilo que nós temos e nós somos é por conta do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tudo aquilo que nós temos, todas as riquezas que nós acumulamos, tudo aquilo que nós temos de conhecimento, tudo aquilo que nós temos de unção, tudo aquilo que nós temos de sabedoria, tudo aquilo que nós temos na nossa casa, na nossa vida particular, é por conta daquilo que Jesus Cristo entregou a nós primeiro. Então, quando alguém com seus lábios vier de repente tentar te bajular, que você não deixe que isso encontre raiz no seu coração e que você tenha certeza do seguinte, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço é por conta daquele que verteu o sangue na cruz do Calvário. Independente daquilo que as pessoas estão me dizendo, eu sou o que sou, e se eu sou alguma coisa é porque Deus liberou sobre a minha vida. E se Deus resolver tirar tudo, é porque Deus resolveu assim. Se Deus resolvesse um dia de repente fechar a torneira da respiração, nós não estaremos aqui falando que a misericórdia dele se renovou sobre nós. Existem muitos nessa manhã que estão aí internados, existem muitos que nessa noite estão hospitalizados e não conseguem louvar a esse Deus por conta daquilo que Deus resolveu fazer na vida deles, mas nós não, nós estamos aqui porque nós reconhecemos o senhorio de Deus na nossa vida, nós reconhecemos aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós sabemos que nós nada temos, nós nada somos, se Deus não estiver junto conosco aonde quer que nós formos, nós temos um Deus que nós pedimos todo dia pela manhã, Deus vai na frente e faz algo sobrenatural, porque eu pela minha força não consigo fazer, eu por mim ficaria deitado, mas Deus Todo-Poderoso, o Senhor me colocou de pé com um propósito, e eu quero cumprir o propósito que o Senhor fez na minha vida. Então que toda a honra, que toda a glória sempre seja dada a Deus, que toda a honra, toda a glória sempre seja dada a Jesus Cristo, que nós possamos dar toda a honra e toda a glória ao Espírito Santo de Deus que fez por nós algo primeiro, independente daquilo que as pessoas têm nos falado. E entenda que Jesus Cristo continua falando com esse jovem e fala para esse jovem o seguinte, olha, você conhece os mandamentos. Ele fala para o jovem de maneira direta e incisiva, você conhece os mandamentos. Você sabe. Você conhece, você já tem experiência, você já viveu, você é um jovem, você é rico. Jesus Cristo não sonda o coração dele, ele revela o coração do jovem. Ele fala, olha, você conhece os mandamentos. Você conhece, você sabe. Assim como Jesus Cristo também te conhece. Jesus Cristo sabe daquilo que você tem feito. Jesus Cristo sabe do respeito que você tem por Ele. Jesus Cristo sabe tudo a respeito da sua vida, assim como sabia desse jovem. E Jesus fala para o jovem, olha, você conhece os mandamentos. Você conhece. E Jesus Cristo recita para ele os mandamentos e o jovem então responde, mestre, tudo isso eu tenho observado
desde a minha juventude. Mas aí nós chegamos no verso onde eu li, que diz assim, ó, e Jesus, olhando para ele com amor. Amém. O olhar de Jesus Cristo, quando fita os nossos olhares, ele muda algo em nossas vidas. O olhar de Jesus Cristo, quando fitou o olhar de Pedro, mudou algo na vida de Pedro. Porque, entenda, nós costumamos falar que Deus é amor, mas é Consumidor. E em Apocalipse, a palavra de Deus diz para nós que os seus olhos são como... Então entenda que o olhar de Deus, o olhar de Cristo, quando fita o nosso olhar, é um olhar de amor. O olhar de Cristo, quando fita o nosso olhar, é um olhar que a gente fala, olha, eu sinto amor naquele olhar. Mas ao mesmo tempo que o olhar, ele te olha, ele te fita, ele te transpassa, os olhos dele te consomem. Mas os olhos dele te consomem por uma chama de amor, que ele fala assim, olha, eu estou te vendo, eu te conheço. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. E no que se dá esse fogo? Fogo que consome as impurezas. Fogo que nos constrange a mudar de vida. Fogo que retira de nós algo que precisa ser retirado. Fogo que coloca as impurezas para fora. Quando o fogo tem contato, por exemplo, com o ouro, ele começa a trabalhar ali e o ouro começa a espirrar as suas impurezas. E é possível você ver aquilo de maneira incandescente voando pelo ambiente. Porque o fogo, quando entra em contato com um metal precioso, ele começa a purificar mais aquele material. Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Fogo consumidor que consome o que? O pecado. Fogo consumidor que consome aquilo que nos consome. Fogo consumidor que faz com que nós voltemos para o caminho. Um fogo que nos consome, que quando nós fitamos, como esse jovem foi fitado pelo olhar de Jesus Cristo, nós não conseguimos continuar na mesma prática que nós tivemos. Quando o olhar de Jesus Cristo cruza com o nosso olhar, ele atravessa-nos de uma maneira que nós começamos a colocar para fora aquilo que nós temos, aquilo que é impuro, aquilo que nos separa da parte de Deus. Deus é amor, mas é fogo consumidor para consumir aquilo que tem te consumido, para te libertar daquilo que tem te mantido cativo. O fogo de Jesus Cristo não vem para te queimar e te fazer sucumbir, ele vem para te purificar e te colocar no caminho dele, para que você possa andar debaixo dos planos de Deus para a sua vida. Esse é o olhar de Cristo, um olhar de amor. Mas a palavra diz que seus olhos são como chamas de fogo. Ah, meu Deus do céu, quando a palavra de Deus bate no nosso peito, ela nos confronta. Ela nos tira do lugar de conformidade e faz com que nós venhamos a ter que trilhar um novo caminho. E Jesus fala para aquele jovem, olha, só uma coisa falta a você, e você já conhece a história, pois você leu. E o jovem então fala, a palavra de Deus diz que o jovem contrariado. E eu queria que você pensasse um pouco o que é ficar contrariado. Contrariado vem de contrário. Fatalmente esse jovem, ele esperava ouvir de Jesus Cristo alguma coisa que ele não ouviu. Porque se ele tivesse ouvido, ele não ficaria contrariado. Só que esse jovem, ele colocou o olhar dele naquilo que não importava. Porque entenda que Jesus Cristo, quando olhou para ele no início, falou assim, olha, eu te conheço, você segue os mandamentos, você é um cara legal. Mas você precisa. Jesus Cristo te trouxe aqui nessa noite para falar para você assim, olha, você é um cara legal. Você é uma moça bacana. Mas... E aí não tem nem... Sumiu Glória, Reginaldo. Glória a Deus. Nem o Reginaldo está aqui para me ajudar de novo. Glória a Deus. Quando Jesus fala assim, olha, você é um cara legal. Mas... Reginaldo, me ajuda, Reginaldo. Fala para esse irmão que está do seu lado, olha, você é um cara legal. Se for uma mulher, você fala, olha, você é uma moça bacana. Mas... Sempre que Jesus fala conosco, ele fala, olha, você está indo pelo caminho certo.
mas, olha, pode melhorar. Aí a pessoa fala, ai meu Deus. E aí o que você vai fazer nessa noite com essa palavra que Deus está entregando para você? Porque entenda que o jovem, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. O jovem falou, eu entendi o que você falou, então estou indo embora. Entenda que esse jovem, ele aparece na história, ele não tem nome. Ele é um jovem rico. Ele aparece na história e vai embora sendo um jovem rico. Ele não tem um nome revelado na palavra. Ele não tem a alcunha dele colocada aqui na palavra de Deus. Imagina os planos que Cristo tinha para esse homem. Quando Jesus Cristo apresenta para ele algo, ele fica contrariado e se retira. Jesus Cristo nessa noite te trouxe aqui na casa dele. Te apresentou algo. Falou que você é até uma pessoa bacana. Olha, eu te conheço, Jesus Cristo falou. Mas vamos melhorar um pouco. E aí, o que você vai fazer, Reginaldo? Você vai sair contrariado da presença de Cristo? Ou você vai falar, Cristo, eu entendi o que você falou. Porque afinal de contas, enquanto eu estava aqui falando algo, o Espírito Santo ministrava ao seu coração. Quando Jesus Cristo, o Espírito Santo falou, olha, você é um cara legal. Você falou, pô, obrigado, Deus. Eu sei, eu já faço isso desde a minha juventude. Ô, glória. E aí, quando o Espírito Santo falou assim, ó, você é um cara legal, mas o Espírito Santo já colocou algo no seu coração que vem ao encontro desse mais. O que foi que o Espírito Santo colocou no seu coração acerca daquilo que você tem que fazer para continuar? O Espírito Santo já colocou no seu coração aquilo que você de repente vai ter que fazer para continuar seguindo esse Cristo. E eu queria te fazer uma pergunta. O que você tem que melhorar ainda? Você tem algo para melhorar na presença de Deus? Entenda que quando Jesus Cristo olha para o jovem com amor, ele olhou para você nessa noite com amor também. Ele falou, já te conheço, mas o meu olhar, que é fogo consumidor, veio consumir algo em você nessa noite. Quando eu disse, olha, você é um cara bacana, mas o seu coração já começou a arder e falou, eu já sei o que vem depois desse mais. Eu já sei o que Jesus Cristo vai falar no meu coração. Eu já sei o que o Espírito Santo vai me apresentar nessa noite. Jesus Cristo, quando te falou, olha, mas, pontinho, 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 o Espírito Santo já completou na sua mente, olha, mas eu tenho que... Ele já escreveu o que você tem que fazer. Porque o Espírito Santo de Deus fala de maneira individualizada com cada um aqui nessa noite. E ele falou para você, olha, você é um cara, uma moça maneira, mas... E você já sabe o que tem nesse mais. Você já sabe o que tem depois desse mais? Amém. Você reconhece que pode melhorar na presença desse Deus? Então você já está ficando melhor do que o jovem. Agora o que você vai fazer? Você vai se retirar contrariado? Ou vai falar, não, Jesus, pode operar na minha vida que eu estou disposto para te seguir o que você quer fazer. Eu entendi o teu propósito em falar esse mais para mim. Eu entendi que em todo tempo o Senhor é bom e que o Senhor disse mais para mim porque o Senhor quer me ver melhor. Eu entendi que o Senhor quer que eu me liberte de algo porque eu entendi que o Senhor quer que eu te siga. E para que eu possa te seguir, eu tenho que largar a mão disso que eu tenho feito. Deus não te trouxe aqui para te constranger. O Espírito Santo de Deus não trouxe aqui para te constranger. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui porque Ele é bom e Ele quer te ver melhor. Ele quer te ver salmodiando na presença dEle e falando que em todo tempo Ele é bom. O Espírito Santo quer te fazer uma pessoa melhor. Ele quer te forjar no fogo para tirar as impurezas, para que você possa ter o seu nome escrito e não ser só mais apenas
menos um jovem rico, aquele síndico do prédio, uma pessoa que anda por aí. Jesus Cristo quer te chamar pelo seu nome, não mais de jovem, porque aquele homem, aquele jovem chamou ele de mestre e não de Senhor. Jesus Cristo não quer ser o seu mestre, Jesus Cristo quer ser o seu Senhor. Jesus Cristo quer te conduzir, Jesus Cristo quer te dar novos planos, Jesus Cristo quer ser o senhorio da sua vida, quer fazer algo diferente por você, para que você possa dizer: em todo tempo tu és João, tão bom. E eu cantarei as bondades de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Deus foi muito bom contigo nessa noite de te trazer aqui. A gente fala assim, ó, mas Ele não trouxe aqui para te acusar. Quem aqui reconhece que tem que largar a mão de alguma coisa? Você levantou sua mão, então se coloque de pé. Tão bom com o fôlego que tenho, e eu cantarei as bondades de Deus. Você crê que você tem um Deus que é bom? Você crê que você tem um Deus que te colocou de pé mais uma vez e que te trouxe aqui para falar algo para você nessa noite, para que você possa fazer algo de especial na presença dEle? Você reconhece que tem um mais que você precisa melhorar na sua vida? Se você precisa de uma oração, se você precisa inclusive de um fortalecimento, porque de repente você ficou contrariado, você ficou triste com aquilo que Jesus te falou nessa noite. Você fala: Cristo, eu preciso que o Senhor me sustente durante a caminhada, porque a vontade de Deus, ela tem te perseguido e te trouxe aqui nessa noite. Se você precisa que Deus te fortaleça para que você largue disso que Ele te colocou no seu coração, você ergueu a sua mão. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você que precisa que Deus toque na sua vida, venha até aqui à frente para que nós possamos orar por você nessa noite. Você levantou a sua mão no seu lugar. Possa pro slide depois desse daí para eu ver a letra, por favor. Venha até aqui à frente para que nós possamos orar por você, para que Deus te fortaleça, para que Deus consiga fazer algo de especial na sua vida. Porque você precisa largar de algo, mas você não sabe como largar. Você precisa fazer algo na presença desse Deus, mas você não sabe como fazer. Mas Deus te apresentou nessa noite o que você tem que largar na presença dEle. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade de Deus te seguiu, te trouxe até aqui nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar para esse Deus. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai, que precisa de um toque teu, Senhor. Eis aqui um povo, Pai, que precisa, Senhor, ser fortalecido por Ti, Deus. Eis aqui, Pai, um povo que precisa de um toque Teu, Senhor, para que ele possa caminhar. Erga a sua adoração, erga a sua oração nessa noite, para que Deus possa falar contigo. Existe um Deus que quer falar contigo nessa noite de maneira sobrenatural. Então erga a sua adoração para esse Deus, erga a sua oração nesse lugar, porque ao erguer a sua oração como esse jovem fez, Deus vai falar contigo, vai falar: olha, eu te conheço, mas existe algo que você tem que fazer. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que precisa de um toque seu para largar algo que o Senhor colocou no coração deles, Pai. O Senhor colocou um desejo no coração deles através do teu Espírito Santo, para que eles possam realizar, Senhor, para que eles possam fazer algo na tua presença, para que eles possam ter mais intimidade contigo, Deus.
Pai, querido Deus amado, trabalha nessas vidas, Senhor. Faz o sobrenatural acontecer na vida de cada um deles, Pai. Para que eles possam, Deus, se aproximar de Ti, Pai, e serem tocados por Ti de maneira especial. Deus querido, a verdade é que quando Tua palavra vem ao nosso encontro, de encontro a nós, Senhor, o primeiro momento nós ficamos com esse jovem contrariado, Senhor. Nós ficamos sim entristecidos, Pai. Porque, Deus, nós não queremos, Pai, te contrariar. Nós não queremos entristecer Teu coração, Senhor. Mas, Pai, querido Deus amado, nós queremos andar contigo em intimidade, Senhor. Mas, Deus, existe algo que o Senhor tem cobrado de nós, Pai. E que Deus Todo-Poderoso, o Teu olhar que consome com amor, Pai, cruzou os nossos olhares nessa noite, Pai. E o Senhor colocou um desejo, Pai, através do Teu Espírito Santo no nosso coração, Pai. Nós precisamos fazer algo, Senhor, na Tua presença, Pai, para que Deus Todo-Poderoso, nós possamos ser um material, nós possamos ser um ouro mais puro, Pai, porque o Teu fogo consumidor veio à nossa presença, Pai, para nos liberar e nos libertar de algo, Pai. Deus querido, Deus amado, o Senhor falou conosco nessa noite, o Teu Espírito Santo colocou um desejo no nosso coração, Pai, e nós ansiamos largar, Senhor, nós ansiamos deixar para trás isso que o Senhor nos mostrou nessa noite, Pai, porque a Tua bondade, Senhor, a Tua bondade nos perseguiu e nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor falou conosco, Pai, no nosso íntimo, no nosso coração. O Senhor nos mostrou algo que nós precisamos largar, Pai. Mas, Deus, nós sabemos o quão difícil é fazer isso, Pai. Então, Deus, retira de nós esse sentimento de contrariedade, Pai. Retira de nós essa tristeza pelo confronto, Pai. E nos coloca o fortalecimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Para que nós possamos seguir o caminho que o Senhor tem para nós, Pai. Que é deveras excelentes, Pai. Nós queremos os tesouros que estão guardados nas Tuas mãos, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. E para tal, Senhor, o Teu amor, Senhor, nos mostrou algo que nós temos que fazer, Senhor. O Teu amor, Pai, nos mostrou algo que nós temos que fazer. E nós, queridos, no ato de rendição, viemos até aqui à frente, Pai, para nos colocarmos na Tua presença, para que o Teu fogo passe sobre as nossas vidas, Pai, tirando toda impureza, Pai. Mas, Senhor, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e nos fortalecer, Pai, para que as impurezas possam sair e que nós possamos, Pai, nos encontrarmos contigo numa outra oportunidade e que o Senhor olhe para nós novamente e fale: olha, realmente o processo que eu fiz em você valeu a pena. Que nós possamos olhar para Cristo e falar: Cristo, muito obrigado porque naquele dia o Senhor me confrontou. Cristo, muito obrigado porque naquele dia eu fiquei triste, sim. Mas Cristo, muito obrigado pelo Teu olhar e pelo Teu fogo, porque o Senhor pelo menos olhou para mim e me disse algo a ser feito. E o Senhor me fortaleceu para passar por aquela batalha. O Senhor me fortaleceu para passar por aquilo. Deus vai te fortalecer porque Ele tem um olhar de amor. Ele tem uma bondade que te persegue. Independente daquilo que você faça, Deus te amou primeiro e te trouxe até aqui. E Ele vai te fortalecer para que você possa retirar da sua vida aquilo que você tem que retirar. Ah, o Espírito Santo te mostrou. Agora é a sua parte. Agora é a sua hora de fazer de repente um voto, de fazer de repente um compromisso com Deus e falar: Cristo, eu entendi a Tua palavra. Eu entendi o que o Teu Espírito Santo me falou. Eu entendi o que Tua bondade que me persegue me disse nessa noite. E eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor me fala, porque eu quero viver dias melhores. Eu quero estar aliançado com Cristo. Você de repente que anseia e deseja ter uma aliança com Cristo, erga as suas mãos aos céus, começa a bendizer o nome